paz do Espírito, paz de Deus, né? Tem lugar assim que você não fala paz de Deus, você nem entra, né? Isso me faz lembrar uma história que uma vez eu cheguei pro irmão na porta da igreja, né? Contei para vocês já, para alguns aqui, né? Aí eu empolgado falei assim, e aí, irmão? Aí o irmão falou assim, e aí não, a paz do Senhor. O e aí ele não gostou, mas o e aí estava cheio de boa intenção também. Engraçado que a gente transformou, né, o que era saudação em uma carta, né? Era simplesmente uma saudação em uma carta, era um jeito de escrever, né? Graça e paz, amados, a paz. A gente transformou isso num tipo de mandamento sacrossanto, né? Que se o cara não falar essas palavras mágicas, então tem nada a ver, né, com a Bíblia, né? A igreja foi mudando as coisas ao longo da história e às vezes ela passou. Bem, mas não é o papo de hoje. A conversa de hoje é sobre o livro de Judas. Está grudadinho com o livro de Apocalipse. São apenas 25 versículos e eu tenho uma missão difícil, que é fazer encaixar o livro de Judas, os 25 versículos, nos 2 últimos versículos. Missão que eu mesmo estabeleci para mim, para que eu pudesse me dar muito mal nessa manhã. Porque eu não vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar fazer isso apenas. São aqueles 2 versículos, o 24 e o 25, Vitória. E eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia. Eu espero hoje compartilhar pão, azeite e vinho. Lembrando a você que pão é resultado de um trigo que foi amassado, né? Que o azeite é uma azeitona prensada. E que o vinho é uma uva pisada, esmagada, não é verdade? Então eu espero que você esteja disposto a enfrentar isso comigo aqui, deixar que a palavra de Deus faça o que ela quer fazer com a gente, porque está cheio da gente querer fazer o que quer com a palavra, né? Dizem aí os mais entendidos que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Tudo aquilo que o cara quer inventar, ele usa a Bíblia para dar um suporte para a invenção humana dele, né? E aí não faz uso correto da palavra de Deus. Então, para começar, não é o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes, por eliminação, ele sai na primeira tentativa. Ele se enforcou, caiu no espinhadeiro, sei lá, se quebrou o galho da árvore, se arrebentou lá embaixo, porque ele resolveu seguir o seu próprio caminho, né? Judas tinha um coração maligno, né? Esse Judas. Tem um outro Judas no capítulo 15 de Atos, um Judas que era líder da igreja, a gente percebe isso no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio que a igreja fez, está na Bíblia, é o concílio de Atos capítulo 15, nesse tem um Judas mencionado, cabrabão, líder, mas não foi ele, por causa de uma coisinha que Judas diz aqui no texto dele, quando ele começa a carta de Judas, ele diz que ele é irmão de Tiago, então essa expressão irmão de Tiago, um adelphoi no grego, né, Adelphos, o irmão. Então assim, esse irmão é o irmão, é uma homenagem, ele presta homenagem a Tiago, meio irmão de Jesus, que também é líder da igreja. Então Judas é meio irmão de Jesus, Tiago é meio irmão de Jesus. Se você quiser ter uma referência boa disso, está lá em Marcos capítulo 6, verso 3, quando eles falam assim, não é esse aí Jesus, o filho do carpinteiro, não estão aqui os seus irmãos, e aí ele cita os irmãos de Jesus, né? Tiago, Judas, José e um outro irmão chamado Simão, que a gente tem pouco relato dele na história bíblica, mas parece que o que a gente entende da leitura da Bíblia num contexto geral, é que o evangelho de Jesus Cristo alcançou todos da sua casa, né? Que ao fim da história, todos aqueles irmãos incrédulos que João menciona, se renderam a Jesus Cristo, se tornaram líderes, pessoas influentes na igreja de Jesus. Vamos para a missão, espero que você esteja comigo já em Judas 24, 25. Isso era um cântico muito bonito também, há um hino muito bonito com esse texto, antigo na igreja, mas não é para ser cantado hoje, mas diz assim, olha, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, acho que é a mesma tradução, para impedi-los de cair, diz aquela ali, não é a mesma, mas aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para impedi-los de cair, e para vos apresentar com exultação, com alegria, imaculados diante da sua glória, ao único Deus Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Eu tenho uma outra tradução aqui, vocês devem ter também uma diferente. Tem uma aqui em minhas mãos que diz assim, olha, aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair, e de levá-los perfeitos e sem pecado à sua gloriosa presença,
com vigorosas aclamações de alegria perpétua, olha que texto, aquele que é o único Deus que nos salva por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, sim, a Ele toda glória, todo esplendor e majestade, todo poder e autoridade, que pertence a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém. Amém? Estão comigo? Certo? Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês destacassem nesse texto, tem que fazer hoje uma mensagem mais textual, e fazer esse exercício aqui com vocês. Então, a primeira coisa a se destacar no texto, aquele que é poderoso para vos guardar. Seria o nosso primeiro tópico aí. Aquele que é poderoso, vocês estão entendendo bem? Então, aquele que é poderoso para vos guardar. Então, Judas começa dizendo quem é Judas. Ele começa o texto dizendo Judas, servo de Jesus. Judas, um escravo de Jesus. Não o meio-irmão de Jesus, ele não dá a carteirada, ele não faz auxílio do fato de ser irmão de sangue como autoridade, porque ele está dizendo para nós, não, a autoridade não vem do fato de eu ser meio-irmão de Jesus, mas vem do fato de eu ter reconhecido quem é Jesus, quem é o menino que morava na minha casa. Você já pensou que experiência? Quem era o meu irmão mais velho? Quantos aqui tem um irmão mais velho? Não são os mais velhos da casa. Olha, a maioria tem um irmão mais velho. Sabe que o irmão mais velho tem um peso, né? Eu sou de uma família de 5 irmãos, eu sou do meio, 5 homens na minha casa. Meu irmão mais velho representa até hoje, para mim, a autoridade do meu pai. Até hoje, para mim, meu pai faleceu. Se eu pensar em alguma coisa a respeito da minha família, eu penso no meu irmão mais velho, porque ele veio com esse encargo aí. Nem sempre os irmãos mais velhos gostam desse encargo. Mas olha só, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Senhor, de quem ele é servo. E ele é irmão do Tiago, e ele fala assim, olha, tá fácil de saber quem eu sou. Eu sou esse Judas aí. Eu sou esse Judas que teve um encontro com Jesus, que transformou a vida e que agora eu posso entregar minha vida para ele também. Ele vai discorrer no texto aqui. E esse Judas tem uma característica. Ele é diligente. Diligente não é o cocheiro da diligência do filme do Faroeste. Porque você lembra que tinha a diligência sempre vinha? Quem gosta de filme de faroeste aqui? Ah, da hora. Eu aprendi com meu pai. Eu gostava de um filme de faroeste que chamava assim, O Dólar Furado. Vocês lembram disso aí? O Dólar Furado. Eu lembro daquelas músicas de faroeste, né? Eu lembro do final do filme. Eu lembro do Kirk Douglas. Vocês nem sabem o que é Kirk, vocês sabem, mas ele sabe que tinha um furo no queixo, assim, parece um prego cortou, assim, o filho. Pai dos atores, né? Pai, inclusive, do Michael Douglas, né? O Kirk Douglas não tem nada a ver com a mensagem de hoje, não tem nada a ver, nada, mas nada mesmo. Só queria dizer que o Judas, ele era diligente, ele era um cabra bom, ele estava disposto a falar sobre salvação. E aí eu acho que é o momento que Judas dá um nozinho na gente quando a gente lê o texto de Judas. A gente acha que porque Judas fala que não vai falar de salvação, que ele não fala de salvação, mas aí é que está a pegadinha. O Judas é muito inteligente. Ele monta um texto inteiro falando de salvação, mas diz no começo para nós que ele não está falando de salvação. Olha, eu ia falar para vocês sobre salvação, mas olhando os perigos porque a igreja passa, a igreja dos tempos de Judas, talvez o ano entre os anos 60 e 80 do primeiro século, bem depois dos apóstolos, que ele fala dos apóstolos, como se os apóstolos estão todos no passado mesmo, né? Então Judas parece ser um texto posterior. Ele fala assim, olha, eu ia escrever sobre salvação. Parece que salvação é aquela coisa que Judas quer falar sobre ela. Todo pastor, todo pregador, observem atentamente. Ele sempre acaba se entregando. Todo pastor prega uma mesma mensagem. Vou contar esse segredo para vocês. Independentemente do texto que ele leia. Não, mas não é a mesma mensagem? É e não é. Ele discorre, é claro, ele discorre. Mas o coração dele é sempre inclinado a falar as coisas que pulsam nele. Por exemplo, todo pastor é mestre? Não. Todo pastor é pregador? Não. Tem pastor que prega mal, tem pastor que prega bem. Mas o chamado do pastor não foi para pregar, né? Pregar é um plus, não é verdade? Se ele mandar bem ali, está ótimo. Às vezes o pastor é um ótimo administrador, né? E entende que o dom dele é aquele.
Bem, a gente volta e faz a pergunta, o que tem a ver de novo com Judas? Deixemos o pastor de lado, a pregação, mas, por exemplo, o pastor evangelista, só para fechar o pensamento, o pastor evangelista, aquele que a mensagem dele sempre vai terminar de um modo que ele convide o pecador ao arrependimento, porque ele enxerga na mensagem a possibilidade de ganhar alguém para Cristo, porque ele é um evangelista, ele é um pescador de almas, ele quer... Tá bom. E Judas, ele tem a diligência, ele quer escrever sobre salvação, mas fala, eu ia, mas aí eu voltei. Eu vou falar sobre batalha pela fé. Eu vou falar sobre a importância que a igreja nesse momento precisa de batalhar pela fé. Olha, se Judas estivesse aqui no nosso tempo, é como se ele tivesse, porque o texto dele está tão atual, está tão presente para o nosso momento, da nossa pátria, da nossa nação, desse ano, tão presente, a igreja nunca precisou tanto que uma voz se levante para dizer, olha igreja, esse é o caminho. Porque agora há tantos caminhos, agora parece realmente que todos os caminhos levam a Roma, né? E parece que todos os caminhos agora levam ao céu, porque céu não importa. O importante mesmo na discussão da nossa era, a era da pós-modernidade, é que você tenha um Deus, não importa qual seja o seu Deus. Você está com Deus? Você já não ouviu isso? Olha, é Deus? Tá bom. Tá bom, você tem uma religião? Tá bom, porque todas as religiões são assim, como se fossem cores, né, de uma mesma... Mas não é assim na Bíblia. Jesus não disse em João 14,6, eu sou um caminho. Ele não disse, eu sou uma possibilidade. Ele não disse, eu sou uma religião também, ele não disse. Ele disse, eu sou o caminho. Então o que nos faz, amém, glória a Deus, porque o que nos faz diferentes? Nós temos uma verdade, a Bíblia só contém uma verdade, uma interpretação, não muitas interpretações, a Bíblia tem muitas aplicações, mas a Bíblia só tem uma interpretação, porque ela só fala a respeito de uma verdade, e ela conta uma história. Ela conta a história do Filho, como Deus amou o mundo, e como Deus mandou o seu Filho para salvar pecadores. Em meio a tantos pecadores, Deus amou alguns pecadores. Em meio a tantos pecadores que estavam condenados, debaixo de condenação, Deus com sua mão foi lá buscar o pecador que Ele quer salvar. Essa é a história da Bíblia. E Judas vai dizer aqui, vai contar para a gente porque isso está na história do povo de Israel. E como que isso está na história do povo de Israel? Ora, ele vai falar de salvação e ele começa dizendo, Judas gosta dessas coisas tríplices, né, dos triozinhos. Ele fala assim, olha, vocês foram chamados, vocês foram amados e vocês foram guardados. Ele começa o texto dizendo isso, vocês foram, repitam comigo, chamados, para ver se você está comigo mesmo, chamados, amados e guardados. O que aconteceu primeiro? Deus chamou. Na linguagem de Paulo, Paulo fala assim, olha, os que Deus predestinou. Gosta você da palavra ou não? Isso é uma discussão depois que eu terminar de pregar, você me pega na saída e a gente conversa sobre isso. Romanos 8, 29, versículo 30. Os que Deus de antemão predestinou, o que Deus fez? Deus chamou. Na linguagem paulina, aos que chamou, ele também justificou. O que ele fez? Você pecador, eu pecador, o nosso destino era a condenação eterna, esse era o pagamento pela dívida, ele nos resgata, nos compra da mão do império das trevas. A Bíblia diz que Deus nos resgatou, Colossenses 1,13, Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E foi isso que ele fez mediante Jesus, um pecador que não merecia, que não respondia, morto para o pecado. Em algum momento ele sacode você e acorda você para a salvação.
Ele chama você pelo nome. Por que Ele chama você pelo nome dentre pecadores? Eu sei, o primeiro argumento é, talvez você já fale de cara, mas por que então Deus não salva todo mundo? Porque o fato de Deus ter poder para fazer, não quer dizer que Deus irá fazer. Porque Deus mostrou para nós ao longo da história, e se existe uma história para ser contada, passado, presente e futuro, é porque Deus quis que existisse história. Porque na eternidade não existia história para ser contada. Porque a eternidade é a ausência de tempo, de passado, presente e futuro. Então se eu pensar em eternidade, eu penso num hoje que nunca acaba. Que não tem pôr do sol. Que não tem estação. Essas coisas foram feitas para nós, seres humanos. E Deus entra nessa história e nos chama, e nos ama, e nos guarda. E Judas está dizendo assim, esse Deus que chamou você um dia, esse Deus que amou você na cruz por Jesus Cristo, Ele é o Deus poderoso que vai guardar você de tropeçar. A esse Jesus que ele está dizendo no versículo 24 e 25. Ora, aquele, se você observar, tem um acento grave. Pode olhar na sua Bíblia aí no português. Não é pronome demonstrativo, não. Tem uma preposição. Ora, para Jesus, que fez isso, fez aquilo outro, para Ele todo louvor, honra, glória, poder, majestade, domínio, autoridade. É isso, ele está terminando com um ato de louvor, de adoração a esse Jesus que faz tudo na história. Porque tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dele. Sem Ele, absolutamente nada se fez. Diga, nada se fez. Porque é nada mesmo, querido. Você está aqui hoje é porque Deus um dia pronunciou o seu nome. E nós, porque muitas vezes aprendemos de forma... eu não vou usar os termos técnicos aqui para não assustar você, mas vou deixar no ar aqui. Mas olha assim, porque nós aprendemos muitas coisas... de forma à parte das Escrituras, nós ficamos com medo de algumas verdades das Escrituras. Porque o que ouvimos até então não é uma verdade bíblica. E se não está na Bíblia, queridos, Judas está falando assim, olha, não é uma verdade, então você precisa atentar para isso. Porque a Bíblia não abre essa possibilidade. A Bíblia diz que aquilo que Jesus tem nas mãos, Deus o Pai trouxe a Ele. É uma verdade bíblica isso, você concorda? Que toda ovelha que está no rebanho foi trazida pelo Pai. Você concorda com isso, querido? Que o Pai trouxe essa ovelha, apresentou para Jesus, colocou no rebanho, que é um presente de Deus. A igreja, a noiva, é o presente do Pai para o noivo. É por isso que está essa metáfora na Bíblia, para que a gente entenda, nós somos uma possessão eterna. Pedro disse isso para nós, quando eu falei sobre Pedro aqui com vocês. O texto de Pedro não diz que nós somos geração eleita, nação santa, um povo adquirido. Se foi povo adquirido, queridos, entenda, foi um povo entre povos. Então nesse mundo todo de vasta gente, Deus escolheu um povo, mas por que então Ele não escolheu todos? Porque Ele é Deus e assim Ele o quis. Ele quer escolher uma igreja e um povo. Não cabe a mim e a você, diz Paulo no texto de Romanos, como barro, como gente moldada, como obra feita, discutir com o Criador por que Ele faz uma coisa e não outra. Porque Ele faz aquilo que Ele faz no conselho eterno dEle. E é isso que dá a Ele o status de Deus. Ele não pede explicação para você. Ele não pede explicação para mim. Para ninguém. Porque nós somos quem nessa história? Nós não temos direito algum, mas Ele aí nos dá todo o direito, toda a herança, porque Ele escolheu um filho é amado, o Filho é amado, Jesus Cristo é o puro, Jesus Cristo é o santo, Jesus Cristo é, olha só, eu até pensava nessa música aqui, eu gosto de pensar nas músicas que a gente canta, nas letras que a gente canta. Jesus, que doce nome, é tudo verdade que está naquela canção. Jesus é um doce nome, mas não é só Jesus. A Bíblia não chama Jesus de Jesus só. Parece um detalhe, mas o que a Bíblia fala a respeito dele? Que Deus estabeleceu um nome que está acima de todo o nome. Qual que é o nome?
Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, é muito importante saber disso. Cristo não é o sobrenome dele, não é nome de família. Cristo é o lado divino da escolha. Em Cristo ele ungiu, em Cristo ele estabeleceu, em Cristo ele fez lá na eternidade, no conselho da Trindade, ele disse: nós vamos criar o homem, nós vamos salvar o homem, nós vamos chamar esse homem, justificar esse homem. Não para por aí, esse homem será glorificado na eternidade, porque um dia na eternidade a igreja estará lá, ao lado do Cordeiro, dizendo tudo isso: santo, 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 ao único que é digno de receber honra, glória, para todos sempre, eternamente. Esse será o nosso louvor eterno. Você entende isso no coração? Esse será o nosso louvor eterno. Por isso nós fomos conquistados, por isso nós fomos comprados, porque nós não somos desse mundo. Se eu e você estamos fincando raízes aqui, se as nossas raízes já estão tão profundas aqui, porque nós queremos de alguma forma ser, você não é. Você está fazendo algo que você não foi projetado no reino para fazer. Porque você é forasteiro aqui, diz o texto, você é um andarilho, você é um peregrino, você é alguém que passa pela terra, com a missão de levar para o reino o maior número de pessoas possível. Essa é a sua grande missão. Deus fará uma pergunta para você e a mim, uma pergunta: você, Matozinho, você, Isabel, você, Janete, você, Marco Aurélio, você, Valdemar, você cumpriu a missão? Você cumpriu a missão, Vitória. Mas qual era a missão, Senhor? Não, você não pode fazer essa pergunta no último dia. Você tem que saber qual é a missão agora. A sua missão está escrita na palavra. Você foi chamado para conquistar um reino por um rei. Você é um conquistador. Você é um homem de batalha. E olha só, eu tenho que correr com Judas. E Judas fala assim: você foi chamado, amado, guardado. E ele usa a expressão tríplice: misericórdia, paz e amor, para confirmar tudo isso. E ele fala primeiro que Jesus é aquele que pode livrar você de tropeço. E ele fala assim: por que eu vou falar para vocês a respeito de tropeço? Porque algumas pessoas se infiltraram na igreja. O problema da carta de Judas, que a carta de Judas está discutindo, não é um problema externo. Não é o que depois no segundo século os teólogos chamarão de gnosticismo. Né? O pensamento que invade o segundo século. Não parece ser essa a problemática. A problemática de Judas não é externa, não é perseguição como de Pedro. Judas fala que dentro da igreja há um problema sério para se resolver. O problema do falso mestre e do falso ensino. Eles estão dissimulados dentro da igreja. Eu ia trazer meu violão aqui hoje para ilustrar para vocês. Eu tenho um violão em casa e eu ia fazer uma surpresa aqui, né? Eu pensei nisso ontem à noite, eu deveria ter feito, mas eu sei no poder criativo que vocês têm. Vocês conseguem imaginar um violão aqui agora? Não conseguem pensar no violão? Agora imagine que esse violão está sem corda. De que adianta ter um violão aqui sem cordas? Eu consigo tocar um violão sem cordas? Não, porque corda é fundamental para que violão seja violão. Sem corda ele é uma caixa que eu posso usar para bater, posso usar como percussão, como instrumento percussivo, dá. Mas não dá para usar como instrumento de cordas, porque ele precisa de corda. Um piano precisa de corda. Embora tenha tecla enganando a gente, um piano é um instrumento de cordas, não é verdade? Tire as cordas de um piano e tente tocar as teclas do piano. Não tem sentido. Não tem sentido. O texto está dizendo para nós: os ímpios estão infiltrados, o pensamento mundano está infiltrado na igreja. Eu quero usar 2 textos da Bíblia, 2 beijos simbólicos na Bíblia de gente dissimulada. Eu só vou citar para vocês, não dá para a gente mergulhar no texto. O primeiro beijo simbólico que está no Antigo Testamento é o beijo de Absalão. 2 Samuel, capítulo 15, dos versos 1 ao 10, conta a história do filho de Davi, Absalão, que começou a montar uma revolta no reino. Mas como é que ele usou de estratégia? Os dissimuladores são cínicos, são estrategistas. Então o Absalão, ele pega e chega na entrada da cidade e ele começa a conversar com as pessoas.
Então, chega lá o irmãozinho, né, o fulano lá da cidadezinha, olha, você tem um problema? O que está acontecendo lá? Ah, meu gado está morrendo. Ah, espera aí, então, olha, quem dera a gente tivesse um rei que se preocupasse realmente com vocês. Quem dera a gente tivesse um juiz para julgar a causa de vocês. Mas olha, entenda, eu estou aqui. Eu sou filho do rei, sou Absalão, e eu estou aqui, eu vou julgar. E ele faz isso por 4 anos. Por 4 anos ele entra e muda o pensamento. E ele trata as pessoas sempre com um beijo. Todo mundo que vem conversar com Absalão, imagina, Absalão era considerado o homem mais bonito do seu tempo. Um homem alto, o cabelo dele era cortado 1 vez por ano. O cabelo dele pesava, a Bíblia dá o peso do cabelo de Absalão. Cabra bonito. Quando a Bíblia fala que uma pessoa é bonita, quando ela para falar que é bonito, ela faz isso com algumas pessoas da Bíblia, né? Talvez os outros fossem feios. Não sei, mas talvez. Mas assim, alguns ela fala da beleza de Esther, ela fala da beleza de Abigail, uma mulher bonita, inteligente. Aí fala de Absalão, cabra bonito, né? Fala que Davi também não era lá tão feio, mas que os irmãos dele eram mais bonitos até. Mas bem, Absalão, bonitão, abraçava a pessoa e dava um beijo, mas era o beijo do dissimulador, era o beijo do traidor. Daqui a pouco Absalão se levanta para derrubar o reino, perseguir o pai e revela todo o seu lado mais diabólico. E aí as pessoas, nossa, mas é o Absalão mesmo? Aquele que me deu um abraço e um beijo? É o mesmo cabra. E o beijo de Judas, clássico no Novo Testamento, Judas, apóstolo de Jesus, entre aspas, um dos 12, entre aspas, mas está lá. E quando Jesus se encontra com ele pela última vez, a pergunta de Jesus para ele, Judas, é com um beijo que você vai trair o Filho do Homem? Você já pensou isso para a eternidade, para Judas? Já pensou quando Judas for levantado no último dia, ressuscitado, e que ele olhar o Filho do Homem nos olhos? Você já imaginou? Quando ele olhar o Filho do Homem nos olhos. Você já imaginou quando você, ressuscitado no último dia, olhar o Filho do Homem nos olhos? Quando nós... Bem... Deus não usa o seu poder sem um propósito. Isso que Judas está dizendo para a gente. Há os tropeços e há aqui as pessoas que se infiltraram e nos dias de Judas elas estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Elas negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então assim, quer conhecer alguém que quer conhecer uma doutrina falsa? A Bíblia ensina para a gente que um dos aspectos, ela sempre vai negar o senhorio de Jesus. Por que o salão do reino das testemunhas de Jeová é uma doutrina falsa? Deixa eu falar aqui com todos os nomes para você entender bem claro o que eu estou falando. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz, porque fui criado no salão do reino das testemunhas de Jeová. Estive lá dentro, então... Mas não só por isso. Por ter estado lá, por ser criado lá. Mas é porque eles não são mais uma opção e mais uma religião. Não. Eles negam o Senhor Jesus e a soberania de Jesus. E se negou o Senhor Jesus e a soberania de Jesus, é falso mestre. É alguém que você não tem que compartilhar nada. Ah, mas vou comprar uma Despertar e vou comprar uma revistinha Sentinela. Não, querido. Toda vez que você comprar uma Sentinela e uma Despertar, você injetou dinheiro na sociedade Torre de Vigia. E se você injetou dinheiro na sociedade Torre de Vigia, você está fazendo uma seita crescer. Uma seita que vive em detrimento do reino de Deus. Então você não pode fazer isso. Você não pode recebê-los educadamente, você pode conversar com eles, como seres humanos, como pessoas, claro que você pode conversar. E você não tem que xingar ninguém ou expulsar do seu portão. Mas você tem que se posicionar biblicamente. Você não pode ficar em cima do muro e falar, ah, não, mas dá para eu ir lá na Bíblica e dá para eu flertar com esse negócio aqui do espiritismo. Não dá, querido. Não dá para você ser crente e ser Allan Kardec, não. Você tem que decidir. Ou você entrega a sua vida para Jesus e segue a Jesus. E eu sei que eu estou sendo filmado, querido. E faço questão de repetir. Não dá para ser cristão e ser espírita. Não dá para ler o Novo Testamento de Jesus e ler o Novo Testamento de Allan Kardec. Não dá para ter na sua casa literatura que está escrito bem na capa, pelo espírito de luz. Porque aquele espírito é de Lúcifer.
É de Satanás, é do inimigo da sua alma, é do inimigo da igreja. Ele afronta Jesus, ele é um espírito contrário. E se a igreja não discernir, se a igreja não entender, se a igreja não tiver luz de Deus, a igreja não posicionada, ela permitirá, e olha só, é bíblico, é profético, que é do meio da igreja que emergirá o anticristo. Então a nossa atenção tem que ser redobrada, maior. Nós não podemos flertar com aquilo que é contra Deus, porque quem se torna amigo do inimigo de Deus é inimigo de Deus, diz a Bíblia. E você não quer ser inimigo de Jesus Cristo, você não quer ter Jesus Cristo por inimigo, porque ele não é mais aquele Jesus crucificado, aquele homem cabisbaixo pendurado num crucifixo, com olhos claros europeus. Ele não é aquele homem, ele não é um coitadinho, ele não é o bebezinho que nasceu, ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele se levantará. Amém, queridos? Judas está aqui querendo abrir os olhos da igreja. A gente poderia estar aqui falando de salvação novamente, tudo tranquilo, mas não, eu espero despertar vocês, Judas está dizendo, para que vocês entendam que não há licença para pecar. Não, é como se fosse o título de um filme, sem licença para pecar. Judas fala, eu estou convidando vocês agora, então entendam, a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Eu estou ensinando para vocês quem são os soldados na batalha, agora estou dizendo para vocês quem são os nossos inimigos. O nosso inimigo nos nossos dias ele é muito mais invisível, porque o nosso inimigo nos nossos dias é uma estratégia de Satanás, é uma estratégia infiltrada em todos os cantos da sociedade, né? Que foi quebrando princípios de autoridade. Então o professor já não é mais autoridade como era nos seus dias, né? O professor em sala de aula. Esses dias li a triste notícia da professora, que jogaram farinha de trigo na cabeça da professora, ridicularizaram a professora dentro da sala de aula, e agora ela estava assustada e ela não queria mais voltar para a sala de aula. Ela estava com problemas emocionais. Por quê? Porque a autoridade não é mais respeitada. No seu tempo, eu garanto para você que nenhum aluno levantaria um saco de trigo para jogar na cabeça, porque seria, talvez, sei lá o que aconteceria com alguém naquela geração que tentasse fazer isso. Os professores eram sérios, né? Não era assim? Eu tinha um diretor, Sérgio Masqueto, eu não esqueço dele, Sérgio Masqueto. Tinha um olho desse tamanho assim, ó. O Sr. Sérgio, quando entrava em sala de aula, a gente ficava em pé para ele, era reverenciado. Todo mundo tinha medo do homem. Talvez uma reverência por medo, mas funcionava nos nossos dias, né? Não estou dizendo que eram dias perfeitos, que eram dias, talvez dias inglórios, como os dias de hoje também. Mas havia mais a questão da autoridade. E os princípios de autoridade. Bem, olha só. Judas continua. Ora, aquele que é poderoso para vos apresentar. Alguém pode tirar a pilha do relógio? Ora, aquele que é poderoso para vos apresentar com exultação e imaculados. Exultação e imaculados. Ele vai apresentar uma noiva. Jesus, alegre por você, por mim. Alegre por ter limpado a nossa sujeira. Você quer entender, assim, a representação mais vívida aqui, pelo menos eu acho, do Antigo Testamento a respeito da igreja, está no livro de Oséias. Ele vai lá no deserto e ele encontra a noiva suja. E o texto de Oséias diz, e ele amou essa mulher suja. Suja em todos os sentidos, que eu não posso explicar aqui. Mas ele amou essa mulher. E ele usa a vida de Oséias para ilustrar esse amor, o amor de Cristo pela igreja, que resgata o perdido, mas no mais fundo do poço, né? Minha neta esteve em casa, ela me fez assistir com ela um filme que chama O Poço. E você vai assistir aquele filme, são 333 prisões do subsolo, assim, cada nível, e a comida não chega para o nível mais baixo, né? A comida vai descendo, as pessoas vão comendo no primeiro nível, e o que sobrar vai para os outros níveis da prisão. Bem, o que tem a ver o poço com isso? Judas, ele conta 3 ilustrações para a gente. Israel, os anjos e Sodoma e Gomorra, para explicar para a gente que
Está todo mundo sendo salvo em meio a um povo. Olha, entenda a capacidade de Judas. Israel, Deus tira Israel do Egito, Judas nos conta, leva pelo deserto e daqui a pouco toda a geração é exterminada no deserto. E aí você, mas peraí, Deus tirou esse povo do Egito. Tirou esse povo do Egito em direção a Canaã, e agora essa geração é morta por impiedade, porque são ímpios, eles são destruídos. Mas por que Deus salvou se ele vai agora destruir? Mas aí Judas fala assim, mas ele preserva dentro desse povo um povo, que esse é o verdadeiro povo. E aí o Novo Testamento explica pra gente lá na frente, olha, nem todo mundo que nasce em Israel é israelita. Nem todo mundo é de Israel. Então quem é de Israel? Quem diz Deus que é de Israel. Quem é da igreja? Judas está dizendo, olha, entendam isso. Quem é da igreja? Quem diz Deus que é da igreja. Porque nasceu de novo, porque tem a obra, o pastor Valdemar explicou hoje de manhã, porque tem a obra do Espírito acontecendo, o Espírito está dentro dele promovendo, dizendo, é da igreja, é membro do corpo, é filho amado. Mas não só com Israel na história, com os anjos do céu, mas com os anjos do céu, rapaz, nós estamos falando agora de perfeição, nós estamos falando do céu, nós estamos falando agora de anjos. A gente lembra de Lúcifer, sinete da perfeição, o camarada, mas de alguma forma no coração dele, a maldade entra, e essa maldade é suficiente para arrastar 1/3 dos anjos nos céus, e você fala, e Deus permite? Permite. Por quê? Porque, como vimos hoje de manhã, porque Ele é soberano e Ele conhece o final da história e nós não conhecemos, porque nós conhecemos em partes, como diz Paulo. Paulo fala que a gente conhece em parte e em parte a gente profetiza. O texto de Deuteronômio 29 diz que a gente conhece as coisas que foram reveladas, mas aquelas ocultas não são para nós, são para Deus. Então você não conhece o último dia, mas Deus conhece o último dia. Mas você pode descansar na certeza que todos os que estiverem no céu estarão lá dizendo, foi graça, foi Jesus, foi a misericórdia dele, ele me amou, eu não merecia, pecador, mas ele me amou, ele me abraçou, ele me resgatou. E todos aqueles que estiverem condenados, saberão que estão no inferno, porque foram para ali por causa dos seus próprios pecados. Não houve injustiça nenhuma de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é justo juiz. Bem, Sodoma e Gomorra, toda uma cidade, mas não só Sodoma, não só Gomorra, Judas diz mais, Sodoma, Gomorra e toda a região, versos 5 a 11, toda a região, com exceção de Ló e 2 filhas, mais uma vez Deus salva dentre povos, e nós podemos dizer de Noé, 8 pessoas, dentro de toda uma humanidade, olha só, toda uma humanidade destruída, e uma família de 8 pessoas salvas. Jesus disse, olha, é para vocês olharem para a história de Noé, e lembrar que assim como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias. Então, desconstrua esse pensamento, porque esse pensamento não é bíblico. Deus salva por sua livre graça, por sua livre soberania, isso é bíblico, Ele é poderoso para fazer, e Ele faz o que Ele tem que fazer, e o Deus que nos chamou, Ele vai nos capacitar, porque o texto da Bíblia diz isso, que Ele chama e Ele capacita para o serviço, e Ele preserva na obra, porque Ele é soberano Senhor, mas os homens estão como sonhadores alucinados. O Zygmunt Bauman, um pensador dos nossos tempos, que escreveu sobre a pós-modernidade, ele morreu recentemente, 9 de janeiro, fácil de você lembrar, porque ele viveu 91 anos. Se você cortar os 91, é o dia que ele morreu 9 de janeiro de 2017. Você pode ler obras dele como Modernidade Líquida, Vida Líquida, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Vidas Desperdiçadas, Vida em Fragmentos, uma vasta obra deixada para nós de alguém, um sociólogo, que analisa o comportamento da nossa sociedade. E ele chama a nossa sociedade de líquida porque ela não tem verdades estabelecidas. A pós-modernidade é o resultado da modernidade.
É o resultado que nós já vimos plantando, acreditando na ciência, acreditando na evolução das máquinas, acreditando agora na era dos computadores, né? A igreja agora entrando no meta-universo. Bem, tudo isso caminhando para a evolução de um mundo onde uma moeda será única, onde um comércio será único e onde um anticristo será a resposta. Porque isso é bíblico, isso acontecerá. Porque está na palavra de Deus, porque está lá. Mas bem, eu não tenho muito tempo mais. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. O texto de 2 Coríntios diz que nós temos um inimigo. 2 Coríntios 10, capítulo 4, verso 5. Você não pode esquecer essa verdade. Porque as armas da nossa milícia, diz o texto, elas não são carnais. Os nossos inimigos, embora eles se apresentem assim, o maior inimigo nosso, entenda, é só um inimigo nosso. Vou colocar aqui de outra forma. Os inimigos têm sido mudados. Você pode dizer assim, mas o catolicismo é nosso inimigo? Em certo sentido já foi, porque quando uma pessoa é levada para ser queimada na fogueira pela Santa Inquisição, ela pode dizer que o catolicismo foi o seu inimigo. Mas você pode fazer esse pensamento com tudo, com o comunismo, com o capitalismo, né? Tem gente que, em detrimento do comunismo, quer abraçar o capitalismo como verdade. O capitalismo não é verdade bíblica. O capitalismo divide as classes e é uma proposta tão humanamente falha quanto o comunismo, quanto qualquer outra forma de governo, porque não há uma forma de governo justa a não ser a forma de governo de Deus, de Jesus Cristo, que nós vamos experimentar isso num reino milenar e por toda a eternidade. Nós vamos ver como é que Deus faz justiça no seu reino. Mas nos reinos humanos o que nós vamos ver é imperfeição. Imperfeição aqui, imperfeição acolá. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Mas quem são as armas da nossa milícia? Com que armas nós temos que lutar contra o inimigo das nossas almas? Para a destruição das fortalezas. Que fortalezas nós precisamos destruir, queridos? Essas fortalezas que estão na mente, perversamente elas se infiltram hoje de maneira sorrateira, né? Numa série da Netflix, tão assim, você está ali absorvido pela série, você está ali a fim de maratonar, mas de repente você percebe, o Espírito Santo te dá agora a capacidade para entender que há ali uma manipulação de pensamento, que há naquilo ali uma pregação de um evangelho falso, não evangelho, né? Uma pregação falsa de uma verdade que não é verdade. Né? É uma mentira, mas está ali infiltrado, como foi infiltrado em nós. Dá para fazer esse mesmo mecanismo com a televisão, com o rádio, com todos os meios de comunicação. Todos os meios de comunicação, sendo meios de comunicação que podem ser usados para a glória de Deus, ou meios de comunicação que são usados para a implantação do governo do anticristo, porque Satanás também é príncipe chamado na Bíblia de príncipe das trevas, também tem o seu reino, o império das trevas, e também quer reinar sobre o seu povo, e também quer estabelecer esse reino, porque ele afronta Deus, ele é o inimigo de Deus, ele é o anticristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir os conselhos de toda a altivez, de todo o que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Diga nessa manhã, eu levo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu não vou subordinar a minha mente às maquinações demoníacas, porque agora eu sei que é dele, agora eu sei que é do mal, agora eu percebo que é infiltrado, agora eu percebo que é de propósito, que é um mecanismo para tirar a minha mente do verdadeiro foco do Evangelho, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Há uma razão da Bíblia dizer, sede sóbrios, vigiai, olha o que a Bíblia está falando, sede sóbrios. Não embriague a sua mente, sede sóbrio, vigie. O vosso adversário, o diabo, quem a Bíblia está dizendo que é o nosso adversário? O diabo, é a Bíblia que está dizendo, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Ah, não é suficiente
Então, lembre-se de Efésios 6, capítulo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Não apenas uma arma. Não é só para colocar o capacete da salvação. Você precisa também do colete, a prova de dardos do maligno. Você precisa da proteção da espada do Espírito. Mas nós estamos entrando por uma guerra contra o nosso maior inimigo, sem termos a palavra cravada em nós. Estamos indo para a batalha despidos, como um soldado colocado à frente da batalha, naqueles filmes épicos. O soldado colocado à frente da batalha, mas você não tem lança, você não tem arco, você não tem proteção no seu peito, na sua cabeça, os seus pés, as suas pernas, nada está protegido, porque você guardou a sua Bíblia na estante, porque você não vive pela palavra de Deus. Não é simplesmente você interpretar, é você traduzir. Não é simplesmente interpretar uma verdade como se aquela verdade ela fosse apenas aqui, cognitiva. Não, é traduzir a verdade para a vida. Eu traduzo essa verdade. Eu estou orando, eu estou batalhando pela fé. Eu entrei no meu quarto de guerra para guerrear pela saúde de alguém, para salvar alguém. A maioria das nossas orações, queridos, tem muita coisa aqui, não vai dar, eu falei que eu ia falhar. Eu falho e afundo no Judas 5:11. Mas olha só, entenda uma coisa. Os dias são maus, e a gente entende isso. E o silêncio de vocês já me faz entender que vocês compreenderam que os dias são maus. E a gente precisa de um exército que batalhe. Então, vou tomar a liberdade de dizer para vocês aqui. Por mais que a quarta-feira seja confortável, não fique na sua casa. Venha orar. Venha orar porque nós temos uma batalha a ser travada. Se você pode estar aqui, estou tomando a liberdade de convidar você. Mas está forçando. Não. Mas eu quero que você entenda que nós temos uma batalha pela frente. Não só a batalha das eleições, essa é pesada. Mas nós temos batalhas aqui, com gente doente, com gente que está morrendo. Muitas das orações nossas não estão sendo respondidas, diz Tiago, porque a gente ora mal. A gente ora pelos nossos interesses. A gente ora pela nossa casa. A gente ora pelo nosso carro. A gente ora como a gente vai ter mais conforto nessa vida. Mas Deus não está querendo deixar a gente mais confortável nessa vida. Embora seja bom ter conforto. Mas ter conforto nessa vida e não ter olhos abertos para o grande número de pessoas que morrem é querer salvar a nossa alma. E a gente não está querendo salvar nada aqui, queridos. No reino de Deus a gente tem que querer perder. Porque se você tentar salvar, a Bíblia diz que você vai perder. Mas se você perder, você vai ser salvo. Então é alguma coisa que você precisa perder essa semana. Não é alguma coisa que você precisa ganhar mais. Está cheio desse evangelho por aí. Está cheio de igreja que você poderia estar agora oferecendo isso para você. Qual que é a sua próxima bênção, irmão? E aí você vai para o culto com essa ideia, né? Triunfalista. Qual é a próxima bênção para contar? Porque você precisa de bênçãos para contar. Afinal, você tem um relacionamento único com Deus como sonhador, alucinado, que gira em torno de você, em como Deus vai fazer por você. Quando na verdade gira em torno de como Deus vai acabar com você. Porque Deus acabando com você e comigo, Ele salva em nós aquilo que é mais precioso. Assim como Ele fez com Ezequias, hoje de manhã, não é? Para salvar Ezequias de si mesmo. Porque Ele não quer que a gente se perca no final, mesmo tendo acertado 99,9%. E olha que Ezequias foi bom, acertou muito mais que a gente. Eu quero orar com você. Embora terminando nesse tom, mas o tom é esse mesmo, para hoje. Tom de batalha, tom de consciência. Se você recebeu isso como palavra, eu convido você a ficar em pé e nós orarmos agradecidos. Pai amado, obrigado por Tua palavra em Judas. Obrigado por até o momento que o Senhor permitiu que a gente compartilhasse. Há muito em Judas, Pai. Talvez uma das cartas mais profundas do Novo Testamento. Em 25 versículos, uma bênção para nós de profundidade, para que a gente mergulhe cada vez mais nesse texto. Obrigado por Teu pão repartido. Obrigado, Senhor, por pessoas sendo esmagadas nessa manhã e sendo transformadas de trigo em pão, de azeitona em óleo, em uva, um verdadeiro vinho, Pai.
Graças te damos, Senhor. Muito obrigado por essa palavra e que esse fruto dessa consciência brote em nós de guerra, de luta pelas causas que são as causas do teu reino, Pai. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus.